Vício. Existe vício emocional? Existe. Como é que ele é formado? A gente vai conversar sobre isso. Quando a gente fala de vícios emocionais, né, a gente está falando de uma emoção que eu tenho, tá? Eu sinto essa emoção. Muitas vezes eu não tenho consciência dessa emoção. Eu já falei para vocês em vídeos anteriores que a emoção ela é uma reação psicossomática do meu inconsciente. Então, muitas vezes eu não sei nem por que eu estou sentindo aquilo, mas a emoção vem e ela reverbera no meu corpo físico. Tá? Então, eu não tenho como controlar. Eu não quero sentir raiva. Não é bem assim que funciona, tá? Acontece alguma coisa, eu me deparo com uma situação, eu tenho uma lembrança, eu escuto alguma coisa, tem um mecanismo que acontece e aí a emoção ela vem. Essa emoção reverbera no meu corpo. A emoção, ela não é boa nem má. O problema é o juízo de valor que a gente dá para a emoção. O problema é as classificações que a gente dá para a emoção. O problema é o apego que a gente tem à emoção. Porque sentir raiva é normal, mas é sentir a raiva. Sentir no sentido de deixá-la ir. O problema é o quê? Que muitas vezes a gente se apega e quando a gente lembra, a gente sente raiva de novo. E quando a gente lembra, a gente sente raiva de novo. E a gente fica aí muitas vezes nesse círculo vicioso, tá? O círculo da dor. Eu acho que é um nome bem pertinente, né? Quando toda vez que eu lembro de uma coisa eu sinto dor, é um círculo, é um vício doloroso, tá? Quando eu falo de vício emocional, eu sempre vou estar falando daquelas emoções que me despertam algo que não é legal, que me despertam uma dor emocional, que me despertam uma dor que reverbera para o meu físico. Normalmente, vício é isso, tá? Vício emocional. Vício, o que que é? Vício é uma repetição. Vício é um padrão. Vício é algo que eu sinto, no caso do vício emocional, tá? Eu sinto de novo, de novo e de novo. Esse sentimento, ele acaba virando, na minha vida, um padrão, tá? E esse padrão acaba virando um comportamento. Então, muitas vezes, um comportamento emocional, por exemplo, um comportamento agressivo, ele vem de uma emoção repetida da raiva. Às vezes, um comportamento passivo, apático, ele vem de uma emoção repetida da tristeza. Então, normalmente, o comportamento que eu tenho, ele vem de um padrão emocional. É algo que eu sinto de novo e de novo. E que eu não tenho muita consciência disso, mas eu sinto. E porque eu sinto, reverbera no meu corpo. E porque reverbera no meu corpo, acaba virando o quê? Um padrão comportamental. Não é só mais um padrão emocional, é também um padrão comportamental. Porque normalmente é assim, né? Porque eu me sinto de uma forma, eu ajo de acordo com aquela forma que eu tô sentindo, né? E aí, é interessante a gente ressaltar o seguinte: bom, se eu estou falando de vício emocional, eu estou falando de um padrão de emoção, eu estou falando de uma coisa que eu sinto sempre. E aí, o que que acontece? Quando eu sinto uma emoção, seja ela qual for, tá? Emoção positiva, negativa, eu senti. O meu organismo, independente de eu querer, o meu organismo ele vai liberar uma bioquímica que carinhosamente a gente chama aí de molécula de emoção. Mas na verdade é uma bioquímica, tá? O teu hipotálamo, né, ele vai reagir e ele vai liberar no teu corpo, ele vai inundar no teu corpo uma molécula de emoção, que vai depender da emoção que você teve. Então, por exemplo, emoções de raiva vão fazer com que o teu corpo seja inundado da molécula de emoção chamada cortisol, da molécula de emoção chamada adrenalina. Entende? Então a gente sempre tem uma molécula de emoção que vai corresponder à emoção que eu estou sentindo, tá? Quando eu estou me sentindo bem, quando eu tenho aí uma dominância de bem-estar, eu libero o quê?
dopamina no meu corpo. Então, o meu corpo ele é inundado pela dopamina porque eu estou me sentindo bem. Então, quanto mais bem eu me sinto, mais dopamina o meu organismo libera. Quando eu estou me sentindo feliz, eu libero o quê? Serotonina. Então, quanto mais felicidade, mais serotonina. Lembrando que isso é o quê? É involuntário, tá? Sentir felicidade, o meu hipotálamo entende que ele tem que liberar o quê? Serotonina, molécula de emoção. Prazer. Estou sentindo prazer, seja no que for. Prazer em fazer um esporte, prazer. Eu libero o quê? Endorfina. Estou sentindo amor, sentimento do amor, né? Estou liberando o quê? Ocitocina. Então, eu vou liberar químicas dependendo da emoção que eu tenho. O problema aqui é que quanto mais emoção positiva, mais química do bem eu libero. Mais pH, mais o pH do meu organismo fica o quê? Alcalino, mais saúde, mais longevidade. E quanto mais emoção negativa, mais uma bioquímica ruim, né? Uma bioquímica negativa, uma bioquímica de acidez, mais o pH do meu sangue fica ácido, mais eu fico suscetível à doença. Então, até a minha longevidade, até a minha saúde física, ela vai depender também da qualidade da emoção que eu escolho nutrir. Às vezes parece que a gente está falando mais do mesmo. Ai, que coisa chata, nossa, lá vem ela dizer que eu tenho que me sentir bem. Mas, gente, é ciência. A ciência nos prova a cada dia, através da neurociência, através da física quântica, através da metafísica, através da psicologia positiva, que estuda felicidade, né? Essas ciências nos mostram a cada dia o quanto é importante você se sentir bem, o quanto é importante você se conhecer, para você se fazer bem, para você ficar feliz com você mesma, para você ser o seu maior motivo. Por quê? Isso é só para positivismo? Não! Não tem nada a ver com pensamento positivo. Isso aqui tem a ver com você ter saúde, com você ter equilíbrio emocional, com você ter longevidade, sabe? Tem a ver com isso. Toda vez que eu trago para vocês a bioquímica, eu estou trazendo para vocês também neurociência, para a gente não achar que é pensamento positivo. Não, não é isso. É muito mais do que isso. É muito maior do que pensar positivo. É um pensar que vai gerar em você as emoções que você de verdade, conscientemente, deseja nutrir. Entende? Não, ok, fiquei com raiva, fiquei com ódio, fiquei com ranço, fiquei com inveja, fiquei triste, fiquei qualquer coisa. Mas eu lembro que eu não devo ficar assim, eu não devo permanecer assim por muito tempo, né? Porque eu sei que o meu organismo, mesmo que eu não queira, ele vai liberar uma molécula de emoção que é ruim, uma bioquímica que vai deixar o pH do meu sangue, o pH do meu organismo ácido. E eu já sei que isso causa toda uma série de doenças, inclusive as doenças psicossomáticas. Então, acaba sendo uma decisão, ok? Então, vamos lá. Falei para vocês já, né, que acontece alguma coisa na nossa vida, né? A gente tem aí um acontecimento e aí o meu corpo sente isso, né? Eu tenho primeiro uma reação física, tá? Que é a emoção, coração dispara, né? Eu posso ficar trêmulo, posso começar a suar frio, né? Meu coração acelera, meu rosto pode ficar pálido ou então vermelho, depende, tá? As pessoas têm reações um pouco diferentes. Tudo isso é o quê? É emoção. Aí eu tenho uma tomada de consciência, que é o que a gente chama de sentimento. Primeiro eu tenho uma reação no meu corpo, depois eu dou nome para isso. Tá, é medo. O que eu estou sentindo é medo, porque o sistema límbico ele é mais rápido que o neocórtex, que é o racional, tá? O sistema límbico, né, é o emocional e o sistema lógico, racional, cognitivo é o córtex pré-frontal, tá? É o neocórtex, ok? E aí, legal, como o límbico é mais rápido, eu sinto essa emoção primeiro em mim,
certo? E depois disso, eu vou ter uma consciência, uma tomada de consciência dessa emoção e eu vou dar um nome. Digamos que eu dê um nome aí de medo, por exemplo, né? Então eu sei que eu estou sentindo o quê? Estou sentindo medo. Então eu tive um evento que disparou esse medo, eu tive um evento disparador, seja uma sensação, uma lembrança, uma presença, um pensamento, porque tem pensamento que dá medo na gente, né? Tem pensamento que deixa a gente tão amedrontado que a gente não sai do lugar, a gente paralisa por causa desse pensamento. Então eu vou ter aí algum estímulo que vai trazer essa emoção, que vai trazer, que eu vou depois, no segundo momento, ter essa tomada de consciência, que é o que eu chamo de sentimento. Logo, emoção e sentimento não é a mesma coisa, né? Eu vou dar nome para aquilo que eu estou sentindo, certo? E aí, por conta disso, o meu organismo, ele vai o quê? Ele vai liberar uma bioquímica que vai ser correspondente a essa emoção que eu estou sentindo. É assim que se forma. É assim que eu tenho o início do processo de formação de um vício emocional. E eu sempre vou estar falando aqui de vício emocional, de uma emoção que eu julgo negativa, aquela emoção que me deixa desconfortável, que muitas vezes me faz querer o quê? Paralisar. É dessa emoção que eu estou falando, tá? Então, se eu tenho isso várias e várias vezes, mesmo que de forma inconsciente, eu vou ter um padrão. Então, eu começo nesse momento a ter a formação de um vício. Quando eu falo, por exemplo, de um vício emocional, eu estou falando de um apego que eu tenho a uma determinada emoção que me faz ter um comportamento que é mais nocivo, tá? Por exemplo, uma pessoa que sente, vamos usar a raiva de novo, né? Uma pessoa que sente raiva o tempo todo, tá? Porque ela lembra de coisas na vida, porque ela tem frustrações na vida, e aí ela lembra dessa raiva o tempo todo. E aí, normalmente, essa pessoa ela vai desenvolver um comportamento mais agressivo, um comportamento mais intolerante, um comportamento mais impaciente. E aí, como é que eu faço? Primeiro, para me dar conta de que esse meu comportamento agressivo, esse meu comportamento impaciente, sabe? Esse meu comportamento de que não se importa muito com as coisas, eu falo mesmo o que eu tenho que falar, dou a quem doer. Como é que eu começo a entender que esse comportamento, ele vem de uma emoção que eu venho nutrindo há anos, né? E aí não tem jeito. Você tem que estar, por exemplo, numa aula como essa, de inteligência emocional, ouvindo de alguém como é que a tua emoção se forma, como é que um vício emocional é constituído, que emoção dispara tal bioquímica, sabe? Que emoção dispara ou reforça qual comportamento, para você conseguir você conseguir começar a ter consciência, entende? Então, assim, essa tomada de consciência para que a gente possa aí mudar alguma coisa, ela vai ter que vir, por exemplo, de estudos como esse. Porque, gente, se eu nunca ouvi falar sobre isso, e se a emoção é uma reação psicossomática inconsciente, como é que eu vou conseguir entender que muitas vezes o meu comportamento apático, o meu comportamento desmotivado, o meu comportamento, né, de não vontade, de não querer, desmotivado, tem a ver com uma tristeza que eu venho nutrindo há anos. Se muitas vezes eu nem sei que eu nutro essa tristeza. Então não tem jeito, né? A gente vai ter que ter esse olhar para dentro, a gente vai ter que buscar através de estudo, através de livro, através, enfim, de cursos, né, que falem sobre isso, para que eu possa o quê? Começar a olhar para dentro e começar a ter um entendimento, uma expansão de consciência, tá? Eu gosto muito desse termo, né? Expandir a minha consciência, para eu começar a entender que muitas vezes a maneira que eu me comporto, ela sim é reforçada pela maneira como eu me sinto. E muitas vezes a maneira como eu me sinto é reforçada pela maneira como eu penso em relação a mim. E por que eu penso do jeito que penso em relação a mim?
muitas vezes vem de crenças que estão profundamente enraizadas. Então, uma coisa vai alimentando a outra, certo? Não gostar de comentar não é não fingir que não está sentindo, né? Porque, assim, negar também o que a gente está sentindo não é legal, né? Aquilo a que eu resisto persiste. Então, eu costumo dizer que a gente precisa sentir tudo que tiver que sentir. Por exemplo, eu tô com raiva. Gente, eu tô com raiva. Eu não vou negar a minha raiva. É claro que eu não vou sair aí descontando no mundo, né? Se eu tiver num nível de raiva muito grande, eu vou me recolher, vou ficar na minha, vou evitar muito contato, porque eu sei que tô com raiva, tá? Mas assim, eu não vou negar o que eu tô sentindo, porque muitas vezes a gente nega o que a gente está sentindo. E isso não é legal. Sabe uma coisa que eu descobri recentemente através de um estudo? Que quando você não chora, você não está dando vazão às suas emoções. E muitas vezes o choro reprimido, ele aumenta o nosso cortisol. O cortisol é o quê? É o hormônio do estresse. E quanto mais estresse eu sinto, maior minha propensão de desenvolver doença, inclusive risco de infarto, inclusive doenças do coração. Olha só, porque eu não choro, eu estou reprimindo as minhas emoções. Porque tem algumas pessoas que associam chorar com fraqueza, né? Ah, eu não choro, porque se eu chorar, eu estou demonstrando fraqueza. Eu estou me tornando muito vulnerável. Eu até concordo que quando a gente chora, a gente se torna vulnerável. Mas você não precisa se esconder de você mesmo. Tá? Se você não quer chorar na frente de ninguém, porque isso demonstra vulnerabilidade, eu não vou tirar a sua razão, não deixe de chorar quando você está sozinho com você mesmo, porque muitas vezes a gente se mutila em nome de uma fraqueza, sabe? Que fraqueza? Chorar é também uma emoção humana, também alivia uma carga que você está sentindo. E a neurociência já provou que quando você não dá vazão às suas emoções, tá? Ainda que seja você com você mesmo, né? Quando você fica negando, quando você fica resistindo, você aumenta muito o teu cortisol, você aumenta muito o hormônio do estresse, e isso sim traz para você toda uma sorte de doenças. A maneira como você se sente tem a ver com a maneira como você lida com as coisas. Então, não é bem o que o outro te fez. É a maneira como você reage ao que o outro te fez, tá? Porque você pode desmoronar ou não. O que o outro fez, vamos dizer que o outro falou algo a teu respeito. É verdade o que ele falou? É verdade. Então não tenho por que estar ofendido, ofendida. Não, não é verdade. Então o outro está mentindo. Eu não tenho por que também me ofender. Entende? É assim, ó. É você racionalizar a coisa, tá? Para você ter um equilíbrio, a gente também não pode viver movido pela emoção o tempo todo. A gente tem que racionalizar, tá? Então, o nosso bem-estar, o nosso equilíbrio não pode estar na mão de qualquer um. Não pode. Se o nosso equilíbrio estiver na mão de qualquer um, a gente está lascado. Essa que é a verdade, tá? Não pode. Então, assim, até o que a gente julga que é culpa do outro, a responsabilidade pela maneira como você se sente é sua, não é do outro. Ah, mas ele disse, ah, mas ele fez, ah, mas ela... Não. O outro pode ter dito, pode ter feito, pode ter pontinho, pontinho, pode ter feito um monte de coisa. Mas a maneira como você se sente é responsabilidade sua. Então, avançando um pouco mais, eu quero falar de comportamento emocional, tá? Então, às vezes eu tenho um comportamento emocional, eu sou uma pessoa que é um pouco mais impaciente. Claro que a gente tem os perfis, tá? A gente tem perfil para tudo, né? Mas vamos aqui hoje falar sobre comportamento emocional, tá? Então eu tenho aquela pessoa, né, que tem uma emoção mais à flor da pele, né, mais instintiva. Eu tenho a pessoa que tem aquele emocional que algumas pessoas classificam como frio, mas muitas vezes é uma emoção de disfarce, ok? Eu tenho aquela pessoa que se joga mais nas coisas e aquela pessoa que
é um pouco mais analítica, analisa um pouco mais. Eu tenho aquela emoção, né? Aquela pessoa que tem uma emoção mais do medo, uma emoção mais da raiva, uma emoção mais da tristeza, costuma ficar triste mais vezes. Eu tenho um padrão emocional. Esse padrão emocional, ele vem de uma repetição, tá? Então, porque eu fico muito triste, né? E aí existem vários motivos, tá? Para a gente ficar triste, não vamos desmerecer o motivo de ninguém, mas eu fico triste, né? Eu estou sempre me sentindo triste e aí isso gera em mim um padrão emocional. Eu estou sempre o quê? A tristeza, a emoção da tristeza diminui a minha energia. Eu tenho uma baixa energética. Então eu tenho uma propensão à apatia. Eu tenho uma propensão a não fazer as coisas. Eu tenho uma propensão até a começar, mas a não acabar, a não continuar, porque a minha energia vai lá embaixo, sabe? Eu tenho uma propensão a diminuir aquilo que eu faço, uma propensão a me desvalorizar. Tudo isso é um padrão emocional que está ligado a essa emoção da tristeza que é repetida. E aí eu vou alimentando esse padrão. Quanto mais eu me sinto desmotivado, quanto mais eu me sinto não merecedor, quanto mais eu me sinto não capaz, sabe? Quanto mais eu me sinto sem energia, quanto mais eu não tenho motivo, menos eu faço, né? Mais eu me torno uma pessoa o quê? Apática. Essa é a grande verdade. Mais eu me torno uma pessoa improdutiva, mais eu me torno uma pessoa que não produz, uma pessoa que não consegue, né, ver o lado bom das coisas, uma pessoa que não consegue ressignificar, uma pessoa que não consegue aprender, mesmo que o outro esteja ali à sua disposição para compartilhar com você o melhor dele. Existe um bloqueio, aquela pessoa não consegue. Então, essa repetição de emoção que gera em mim um vício emocional, muitas vezes gera em mim o quê? Um padrão comportamental que tem um bloqueio. Eu não consigo sair, eu não consigo vencer esse bloqueio que essa apatia me gera, que essa paralisia me gera. Eu não consigo, eu acabo vivendo o quê? Mais do mesmo. Eu acabo vivendo o tempo todo aquilo. E aí eu começo com aquelas crenças do tipo: ai, nada para mim dá certo. Ah, eu sabia que não ia dar certo, eu sabia que eu não ia conseguir, né? Eu até tentei, mas eu sabia que eu não ia conseguir. Então essas crenças muitas vezes são validadas por esse comportamento que eu tenho, que acaba vindo de um vício emocional que é alimentado todos os dias, mesmo que seja inconsciente. Você precisa prestar muito atenção nisso, tá? Porque como é uma coisa inconsciente, se você não tiver focado nisso aqui que eu estou falando, vai passar batido. Então, assim, à medida que eu for falando coisas, você vai vendo aí se vai fazendo sentido, você vai fazendo link com a tua vida, né? Se você sente aí muita raiva, muita tristeza, muita angústia, né? Muito medo, muita ansiedade. O que você sente muito? Porque essas coisas que a gente sente muito, a chance é que isso já virou um padrão. Você pode nem saber por que você sente isso muito, mas se eu sinto muita angústia, por exemplo, isso virou um padrão. E, gente, a angústia é uma coisa muito ruim. É uma coisa que traz um nível de ansiedade, é uma coisa que traz um desgaste emocional muito grande, é uma coisa que no comportamental vai te trazer uma incerteza muito grande, uma incerteza na sua tomada de decisão, por exemplo. Eu não me sinto segura ou seguro de tomar uma decisão porque eu estou angustiado e essa angústia me gera uma ansiedade. Então eu não me sinto seguro, eu não me sinto capaz, eu não consigo. É uma barreira, é um bloqueio. Vira realmente uma barreira do terror, que eu preciso o quê? Transpor essa barreira do terror para conseguir fazer as mudanças na minha vida, para conseguir aí ter resultado diferente. É um vício. E por que eu estou viciado emocionalmente? Porque o meu organismo, lembra que eu falei para vocês que o meu organismo libera uma química, uma molécula de emoção que sempre vai ser correspondente à qualidade da emoção que eu tenho? Então, quanto mais raiva, mais cortisol. Quanto mais cortisol,
mais o meu organismo entende que tem que liberar. Não, a Fernanda, ela gosta de cortisol. Meu hipotálamo entende que tem que estar gerando cortisol o tempo todo. Porque a Fernanda está sempre com raiva. E a molécula da emoção correspondente à raiva é o cortisol, né? É o estresse, então eu tenho que estar gerando o tempo todo. O meu hipotálamo entende que é bom, porque se eu estou sentindo aquilo sempre, ele vai estar produzindo aquilo sempre. É por isso que vira um vício. O meu organismo ele fica viciado naquela bioquímica, ele fica viciado naquela molécula de emoção. Chega uma hora que é inconsciente, eu já nem sei mais por que eu estou com raiva. Eu não sei, mas o meu organismo ele se viciou nisso, né? O meu organismo se viciou em sentir tristeza, o meu organismo se viciou na adrenalina, ele se viciou. E aí eu não consigo mais, eu não tenho mais gerência, eu não tenho equilíbrio, eu fico patinando. Por quê? Porque eu estou refém de um vício emocional. E como é que eu consigo me livrar de um vício emocional? Trazendo consciência, entendendo o que é um vício, entendendo qual é o processo e aí sim resgatando aí de novo o meu verdadeiro poder. Então, tomada de consciência é a primeira coisa para eu conseguir aí sair desse mais do mesmo, sair dessa vida de quem não produz, sair dessa vida de apatia, sabe? Essa vida de que fica vendo a vida do outro acontecer e você tem a sensação que a tua vida não acontece. Mas porque você está travado, existe um bloqueio e esse bloqueio é emocional. Só que esse bloqueio emocional reverbera no teu comportamento e o teu comportamento valida a tua crença, valida quem você diz que é, valida aquilo que você acha que é capaz de fazer, valida o que você merece ter ou o que você acha que merece, valida a tua identidade, tá? E a tua crença vai formar em você o quê? Um paradigma, que é uma verdade inquestionável. Eu nem vou questionar mais aquilo. Então, as coisas vão se alimentando. O que eu penso, o que eu sinto, o meu padrão comportamental, as minhas atitudes, as minhas ações ou inações, as crenças que eu tenho a respeito de mim, a respeito da vida, a respeito do que eu posso, do que eu posso, do que eu consigo, do que eu não consigo, do que eu mereço, do que eu não mereço. Isso vai reverberando para áreas da minha vida, isso vai crescendo, isso vai alcançando espaço, isso vai se instalando, isso vai gerando bloqueios emocionais. E quando eu vejo, eu estou ali, paralisado. Quando eu vejo, eu estou totalmente dominado por essa teia, por essa rede, essa grande rede que reverbera no todo, reverbera em todas as áreas da minha vida. Um vício emocional, gente, nem sempre é fácil de ser vencido, de ser rompido, né? Mas eu acredito muito numa faculdade mental que a gente tem, que é a força de vontade. A força de vontade é uma das 6 faculdades mentais que você tem. E força de vontade não é uma coisa que eu imponho a outra pessoa. Força de vontade é pessoal, é intransferível. Eu tenho força de vontade. E a minha força de vontade, ela vai estar focalizada, direcionada para algo que eu quero. Então, nesse caso, por exemplo, eu quero vencer a depressão. Então, eu tenho que ter a força de vontade de saber que para eu vencer a depressão, por exemplo, eu preciso de ajuda, que sozinho eu não vou conseguir, que eu vou precisar talvez de uma medicação, vou precisar de um acompanhamento terapêutico, vou precisar de um psicólogo ou de um psiquiatra, ou, enfim, vou precisar. Se você for uma pessoa temente a Deus, por exemplo, uma pessoa que tem alguma religião, vou precisar, né, da minha fé, da minha espiritualidade, sabe? Essa tomada de consciência que a gente precisa ter. Tô no buraco, preciso de ajuda, não consigo sair sozinho, sabe? É disso que eu estou falando. É dessa tomada de consciência que a gente precisa ter. Isso é um processo. Isso é uma jornada. Mas o caminho se faz o quê? Caminhando. Se eu não começar, como é que eu vou continuar e finalizar? Eu tenho que pelo menos começar. Então, o convite de hoje é o quê? É um convite a uma reflexão de pelo menos um início, de pelo menos uma tomada de consciência.
certo? Fernanda, e o que eu posso fazer de forma prática para começar a melhorar a qualidade da minha emoção, a qualidade de como eu me sinto? Quem é meu aluno sabe, né? Quem é meu aluno do Meditando sabe que eu tenho uma aula onde eu falo de várias posturas que interferem na maneira como a gente se sente, tá? Existe um estudo, existem vários estudos, tá? Mas eu vou trazer para vocês aqui de uma neurocientista norte-americana, a Amy Cuddy, que ela fala de uma posição que ficou muito conhecida, que é a posição da Mulher Maravilha ou do Super-Homem, que é aquela posição onde eu coloco as minhas costas eretas, eu coloco a mão na cintura, né? Eu coloco o meu rosto para frente, eu elevo um pouco o meu queixo, olho para frente, né? Separo um pouco as minhas pernas. É literalmente aquela posição da Mulher Maravilha e do Super-Homem, tá? É uma posição que vai, se você permanecer nessa posição por pelo menos 2 minutos, o teu hipotálamo vai começar a liberar moléculas de emoção, moléculas de poder. Você vai começar a diminuir o teu cortisol, diminuir o teu estresse e aumentar a tua testosterona, que é o hormônio da explosão. Então, eu aumento em até 30% o hormônio da testosterona, em até 30% o hormônio do poder, quando eu fico nessa posição de poder, nessa posição da Mulher Maravilha ou do Super-Homem, por pelo menos 2 minutos. Se você quiser potencializar o exercício, você faz isso se olhando no espelho. Existe um poder quando a gente se olha. Se de repente você é mais envergonhado, mais envergonhada, não precisa se olhar no espelho, mas faça o exercício, sabe? Levemente inclinando o seu rosto, minimamente por 2 minutos. E você vai ver uma mudança na tua fisiologia. Você vai ver que a tua postura, ela vai interferir na maneira como você se sente. Quem é meu aluno sabe, tá? Que a gente, essas posturas, né? Tudo isso tem a ver com neurociência, tudo isso é estudo que já foi comprovado. O quanto o nosso padrão comportamental interfere na maneira como a gente se sente, né? Quanto mais o ombro para fora, mais uma postura de poder. Quanto mais o ombro para dentro, quanto mais o ombro caído, mais uma postura o quê? De fragilidade, uma postura de tristeza, uma postura de incapacidade. E essa postura reverbera na maneira como você se sente. Então, as posturas, elas acabam sendo um antídoto, né? Tô muito triste, tô muito para baixo, tô muito caído. Ó, estufa o peito, né? Enche o peito de ar, estufa o peito, se permite fazer isso, né? Olha para frente, né? O queixo levemente, ó, para cima, sabe? Porque essa postura, ela vai interferir na maneira como você se sente se você permanecer nessa postura de poder por pelo menos 2 minutos, tá? A tua postura, ela interfere na produção da química ou da bioquímica ou da molécula de emoção que o teu hipotálamo produz. Então, quanto mais postura de poder, mais poderoso eu me sinto, inclusive para ir para o dia a dia, tá? Muitas pessoas, muitos palestrantes, muitas pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, inclusive, desenvolvimento pessoal, adotam essas posturas em treinamento, ok? Então, Amy Cuddy, quem tiver curiosidade aí de assistir, no YouTube tem um estudo detalhado. Quem é meu aluno do Meditando sabe, porque eu coloquei esse estudo lá no curso, né? Porque é importante a gente saber, né? Ah, vou fazer a posição só porque a Fernanda está pedindo. Não. Tem toda uma base científica aí do porquê que a Fernanda está pedindo a posição. Certo, pessoal? A metáfora que eu quero trazer para vocês hoje é a metáfora das ondas. Então, vamos lá. Metáfora das ondas, né? Imagina que você está aí numa praia linda, uma praia com uma areia branquinha, sabe aquela praia convidativa? E aí tá aquele calor e você sente vontade aí de dar aquele mergulho, você sente vontade de entrar naquela água
E aí você aceita o convite da natureza e você entra na água. E de repente, né, aquele mar que estava tranquilo, que estava calmo, de repente ele fica bravo, ele fica bravio, né? De repente começam a vir ondas, e ondas que te assustam, ondas que te deixam com medo. E aí você tem duas alternativas quando isso acontece, né? Ou eu mergulho e deixo a onda passar, ou eu vou correr para o quebra-mar, vou tentar correr para a areia, né? E a chance é que se eu correr para a areia, dependendo de onde eu esteja, a chance é que a onda vai me atingir antes que eu consiga chegar na areia. E muitas vezes é isso que acontece na nossa vida, né? A gente tem um pensamento, a gente tem uma emoção, e metaforicamente o pensamento, a emoção, o comportamento é como uma onda. Então, de repente, está tudo calmo, e aí acontece alguma coisa que foge ao nosso controle, e aí vem essa onda, e a gente fica um pouco sem saber o que fazer, um pouco sem saída. E aí, se você for uma pessoa que está com muito medo daquilo, te gera muita angústia, você vai tentar fugir, ou você vai mergulhar, vai esperar a onda passar. Mas o importante, tá, que você entenda hoje é que seja uma onda grande ou seja uma onda pequena, todas elas se desfazem na areia. Não tem onda grande o suficiente que não vá se quebrar, que não tenha o quebra-mar, que não vá se desfazer, que não vá diminuir a intensidade, sabe? Que não vá acabar na areia. Então, o que eu quero dizer com essa metáfora, né? Não importa o tamanho da sua dor, ou o tamanho do pensamento que você tem que está gerando essa dor, ou a emoção de dor que você tem, ou um comportamento nocivo que você tem. Não importa, sabe, a quantidade da tristeza, o quanto você julga que isso é grande, o quanto você julga que isso está te jogando para baixo, é aquela onda que você não consegue sair porque aquilo está te jogando para baixo. Não importa o quanto você julgue que isso seja grande, entenda que tanto faz ser grande como ser pequeno. Toda onda, ela tende a se desfazer. Toda onda, ela tende a terminar, por maior que essa onda possa parecer. Então eu espero que essa metáfora ela faça muito sentido para você nessa noite. Você que está se sentindo aí sobrecarregado, você que está se sentindo desmotivado, você que está se sentindo incapaz de seguir adiante, sabe? Você que está se sentindo exausto emocionalmente falando, você que já acha que não vale a pena, porque toda vez que você levanta vem uma outra onda, e aí você levanta e vem outra. Essa metáfora é para você que está aí desgastado psicologicamente, desgastado emocionalmente, tá? Não precisa ser assim. Não precisa. Não fuja, porque não adianta fugir do que você está sentindo, não adianta. Não negue o que você está sentindo. Trabalhe a aceitação e a chance é que essa onda ela vai diminuindo a cada vez mais. A chance é que ela vai ficando pequenininha, porque você está trabalhando a aceitação na sua vida, a aceitação das coisas, entendendo que tudo que acontece, acontece por um motivo e esse motivo é sempre para te ajudar. Vamos terminar com Namastê. O Deus que habita em mim saúda e reverencia o Deus que habita em você. Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau.